Meu nome é Walter Leite. Vou fazer um breve vídeo dando continuidade à nossa avaliação da obra de Yuval Noah Harari, Homo Deus. Ele já lançou outro livro, que já está traduzido para português. E a primeira obra foi muito sucesso, foi o Sapiens. Sapiens, ele mostra a história dos 70 mil anos de como os Sapiens conseguiram dominar o mundo, o universo, dominar o mundo, descobrir os mistérios. Apesar da sua fragilidade, apesar de viver em um mundo inóspito, com predadores gigantescos, apesar de existirem pelo menos 20 espécies de humanos, quer dizer, os sapiens era apenas mais uma espécie, que todas foram, de uma forma ou outra, exterminadas. E qual o motivo de os sapiens superar todos? Nesta obra, que eu já frisei, Homo Deus, ele faz uma síntese. No Sapiens ele fala da história do passado, 70 mil anos. E nesta obra ele procura salientar uma história do amanhã, quer dizer, está fazendo escrevendo uma obra profética, uma obra, pelo menos uma ficção, que como ele diz, que pode se comprovar, como também pode não se comprovar nada, absolutamente. Mas o caminho, evidentemente, está demonstrando a imensa possibilidade da veracidade dos fatos, o que pode acontecer. Então, nesta obra, ele salienta que os sapiens, eles tiveram algo extraordinário. Eu vou fazer aqui um parênteses para falar de um filósofo, Jean-Jacques Rousseau. Ele define o homem e demonstra que o homem conseguiu o sucesso, conseguiu superar tudo, apesar da sua dificuldade, fragilidade, do seu nascimento depender realmente do cuidado materno para poder sobreviver. Rousseau, ele não foi naquela linha de Aristóteles, que diz que o homem é um animal racional, que tem inteligência racional, etc. Não. O Rousseau, ele, no seu discurso Variedade da Desigualdade das Espécies, ele salienta o quê? Ele diz que o homem, ele tem uma capacidade de aperfeiçoamento. E essa capacidade de aperfeiçoamento é que faz com que o homem vá se superando e dominando todo o universo. Ele mostra que, ele dá um exemplo lá, se colocar um pombo e um gato, se botar uma bacia de sementes para o gato e um pedaço de carne para o pombo, ambos irão morrer de fome, apesar de estar perto do alimento. Porque os animais, eles têm uma definição de instintos que eles não ultrapassam. Eles nascem determinados. E eles salientam nesse aspecto, que é também importante, que um formigueiro, daqui a 1000 anos ou mais, ele vai se organizar da mesma forma como se organiza hoje. Há 1000 anos atrás também se organizava da mesma forma. Uma colmeia de abelhas, da mesma forma. Então,
não existe um transformar-se, um aperfeiçoamento no reino animal. Eles já nascem pronto, já nascem determinado. O ser humano, apesar de não nascer pronto, apesar de precisar do cuidado materno e paterno, da proteção, esse homem ele não vem determinado com uma determinação instintiva. Pelo contrário, este homem, o ser humano, ele tem a possibilidade e a capacidade de aperfeiçoamento. E Yuval Noah Harari, nesse livro, ele já coloca no caminho diverso. Ele diz que o homem, o sapiens, ele superou todos os demais, é porque houve lá no Sapiens ele fala, houve uma revolução cognitiva, algo aconteceu nos genes, no DNA desta espécie, e o homem e os sapiens, eles começaram a usar, elaborar pensamentos, criar histórias, criar ideias, pensamentos subjetivos. E aqui, né, nesta obra Homo Deus, ele diz que o fator principal foi isso. Foi o homem contar histórias e criar histórias. E acreditar na história, criar os ideais, como ele diz. Acreditar no Google, numa corporação, numa empresa, que tudo é a ideia subjetiva, o dinheiro, o valor de uma moeda. Então o Sapiens começou a colocar, evidentemente, criar a ideia de Deus, criar ideais, criar histórias, e valorizar tais histórias, criar objetivos. Então este processo de elaborar histórias, ele dá vários exemplos. Um exemplo que ele dá, ele diz que pode tudo, e com o tempo isso aí vai mudando. Ele coloca, por exemplo, das cruzadas, que o jovem de 20 anos, eles iam para a guerra santa, para combater os muçulmanos e libertar a Terra Santa. Quer dizer, criar uma história que eles acreditavam é capaz de se sacrificar. E a família chorando, abençoando aquele jovem que iria para uma guerra que poderia perecer, mas o objetivo era a libertação da Terra Santa, etc. Então, com o passar do tempo, a história mudou, mas o homem continuou contando histórias. Os objetivos, já do século XX, no século XXI, essa história de libertar dos ideais da cruzada, ela se torna até sem grande valor emocional, não tem mais apelo emocional, porque o homem ultrapassou, vai ultrapassando as histórias, mas ele tem, em cada momento, ele vai criando essas histórias, vai criando os ideais, vai criando os símbolos. Isso aí é o primeiro motivo que fez com que o Homo sapiens superasse tudo. O segundo ponto que está ligado a esse é a capacidade deles se unirem, usarem uma inteligência, um processo de inteligência, vamos supor, cooperativa, uma cooperação de esforço em busca de um ideal, de uma causa. Então, os animais não têm esse poder. Os animais não criam. Ele diz que um gato, ali vislumbrando um rato, o que o gato tem possibilidade de compreender é só o que está acontecendo ali. O rato, a ideia do rato como uma presa para matar sua fome. Os animais, eles não têm possibilidade de fugir
do agora, da ideia, daquele momento. O homem não, o homem ele cria, ele pode criar, pode não, ele cria, ele sai, ele imagina, o poder imaginativo, ele pensa sobre a sua subjetividade. Aí entra a ideia do amor, comunismo, socialismo, religião, cristianismo. São histórias que o homem vai contando a si mesmo e que vai dando ao homem um sentido maior à sua vida, um significado. Então, este é um ponto mais importante que é frisado aqui nesse aspecto. Que o homem, o sapiens, superou tudo isso devido a essa capacidade. Eu concordo fundamentalmente que se a gente fizer só uma observação da história, a gente vê que o homem sempre foi envolvido em guerras, e agora aqui ele está mostrando também que os 3 problemas da humanidade foram resolvidos. Os problemas mais sérios, que é a peste, o extermínio pelas bactérias, os vírus, as doenças, a guerra, quer dizer, hoje não existe mais necessidade dos organismos internacionais, a proteção, o comércio internacional. Hoje o homem, apesar de existir guerra aqui e acolá ainda. Então, esse é o ponto fundamental. E também o processo da religiosidade, a ideia de Deus. O homem já conseguiu ultrapassar esse aspecto também e já busca a ciência, já busca outros caminhos, já deixa de lado a superstição e, portanto, foi capaz de construir, evidentemente, a sua história, se tornando autorresponsável. Se as experiências científicas hoje, ele diz que os objetivos do homem hoje é chegar à divindade, primeiro a imortalidade, é chegar à divindade, criar a imortalidade, deixar de morrer. Ele fala isso aí num projeto de 100, 200 anos, 500 anos. Ele diz que é normal o homem, seria normal o homem viver 100 anos, 150 anos, 500 anos. Mas o homem trabalha hoje a ideia da imortalidade. Se ele vai conseguir isso, já tem experiências científicas que mostram que ele é capaz de trabalhar ali a fecundação, de fecundar um óvulo, escolhendo os cromossomos, escolhendo os espermatozoides melhores, observando se tem algum defeito genético, capacidade de mudar tudo, de criar isso. Também ele tem possibilidade de colocar dentro do homem micro-organismos capazes de combater os vírus, eliminar células cancerosas, enfim. O homem está numa progressividade tecnológica e científica muito grande, e ele busca e toda a trajetória do livro é isso aqui, ele falando sobre isso. Então, para encerrar aqui o vídeo, o fundamento mesmo que fez o homem superar as outras espécies de humanos e dominar todas as coisas, essa capacidade de criar histórias, de acreditar nas histórias, de criar uma vida subjetiva, de criar objetivos, ideias, de criar os ideais e de superar tudo isso, de criar uma filosofia que justifica uma atitude, uma motivação e tal forma de ser que acontece só com os sapiens foi o que determinou a supremacia dos sapiens sobre as demais espécies de humanos e dos demais animais, chegando ao ponto de dominar tudo, criar tudo e dominação tudo, e levar o homem então já nessa ideia de uma divindade, uma superação de Deus, e o homem quer se tornar uma espécie de Deus, superação
das pestes, das guerras e culminando realmente na imortalidade. Se o amigo gostou, compartilhe. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, dê seu like. O meu nome é Walter Leite. Eu agradeço pela preferência e também peço ao amigo que divulgue o nosso canal, deixando também suas sugestões e comentários. Meu muito obrigado.